Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema que impacta todos nós, a comunicação. Como ele influencia nossas interações diárias e como podemos transformá-lo em uma ferramenta para fortalecer nossas conexões. Já sentiu nervoso ao expressar uma opinião ou compartilhar uma experiência? Se você está aqui, é porque já entendeu que precisa se comunicar ou precisa melhorar sua comunicação. E saiba que você não está sozinho. 60% das pessoas têm esse medo. O medo pode ser um obstáculo e muitas das vezes paralisante, porque o medo nos paralisa, mas também uma oportunidade para o nosso crescimento pessoal e interpessoal. A comunicação é uma habilidade primária. Você sabia? É uma habilidade de bilhões. Que muitos casamentos acabam por falta de comunicação. As guerras acontecem também por falta de comunicação entre seus governantes. Você sabia? Então anota essa chave. Comunicação é igual a clareza. O medo pode criar barreiras na comunicação, levando à hesitação e não nos deixa dar o próximo passo. O medo pode nos criar algumas barreiras na comunicação, levando à hesitação e não nos deixando dar o próximo passo. Fugir de assuntos difíceis ou sensíveis que a gente quer evitar e dificuldades em expressar pensamento. Então, se o que você fala até uma criança de 8 anos não entende, quero te dizer que a sua comunicação não é clara. Entenda que a comunicação é a chave para superar o medo. Eu, por exemplo, tinha muito medo de gravar. Quando falava assim, pode gravar, principalmente numa escola que eu dava aula, eu travava. E depois de entender a importância, eu comecei a treinar essa habilidade, porque tudo é treinável. Se você não tem habilidade, se você não tem o dom, né, você não nasceu com esse dom, é treinável, só que você precisa identificar. Além de travar, eu tinha uma necessidade de aprovação, eu tinha esse bloqueio, que eu precisava da autorização do outro para que eu conseguisse resolver, para que eu pudesse fazer aquela ação. Porque apesar de gostar de falar, de trabalhar comunicando o dia todo, dar mentoria, palestras, às vezes a minha comunicação não era clara o suficiente. Além de não ser clara, eu ainda bloqueava. Então, se você soubesse a importância da comunicação, você investiria tempo e energia para melhorar ou desenvolver essa habilidade? Existem na comunicação 3 esferas: o corpo, a alma e a mente. Você se comunica com as 3 esferas? Sem contar que tudo em nós comunica. Como assim? Temos uma linguagem verbal e uma não verbal. Nossa energia, nossa roupa, nosso sorriso, o aperto de mão, simplesmente tudo comunica. E onde começa a primeira falha ou bloqueio na nossa comunicação? Quando a gente começa a se perguntar, eu não consigo me expressar da forma que eu quero. Ou, por que eu não consigo ter uma conversa com fluidez? Sabe? Quando você fica gaguejando ou não sabe concluir um assunto. Pode ser por bloqueios e muitas das vezes pode começar na infância. Eu tenho uma amiga que o marido dela falava assim com ela. Nós estávamos na mesa jantando e ela conversando sobre algum assunto e ele pegava e dava algumas alfinetadas, falando com ela dessa forma. Nossa, você fala muito, fulana. Ou, você não sabe o que está falando. Enfim, da última vez que nós conversamos, além de medo de falar em público, né? Porque ela falava muito bem, mas mesmo assim ela começou a ficar com medo de falar, porque ela começou a se sentir insegura, começou a gaguejar, para você ver. Então, o medo de falar pode ser por vários fatores, como traumas passados, baixa autoestima, pressão social, criar expectativa demais sobre determinado assunto, determinada situação, ou falta de habilidade mesmo. Então, se você entende a importância da comunicação, você vai investir tempo e energia para se desenvolver ou melhorar. A nossa primeira comunicação é a espiritual. Então, se você não tem uma comunicação com o nosso Pai, as outras comunicações vão ficar deficientes também. Me fala, se tirar um raio-x do seu coração, o que você vê? Não adianta você ser a pessoa mais alinhada, o cabelo, a roupa, o relógio da Bulgari ou um Rolex, se você por dentro estiver destruída, igual um sepulcro caiado. Você sabe o que é? É uma cova fedorenta, cheia de carniça. Renata, como assim? É a pessoa toda alinhada por fora, mas por dentro é só reclamação,
julgamentos, murmurações, falta de perdão, uma língua felina para falar da vida dos outros, ao invés de cuidar da nossa, uma mentira, um verdadeiro bela viola por fora e por dentro pão bolorento. Conhece esse ditado? Ou vai encontrar benevolência, luz, gratidão, perdão, honra, amor. Na palavra diz, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. E também diz, se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo também será trevas. Às vezes, hoje você está triste e desanimado porque está sem resultado nenhum. Se faça essa pergunta, e por que eu cheguei aqui sem resultado? Porque, vou te responder, porque você só está vendo o que está faltando, está reclamando, só enxerga problema, dificuldade. Eu já tive esses olhos e preciso treiná-los sempre com benevolência todos os dias. O meu marido traz isso muito. O meu marido me direcionou a ter esse olhar benevolente, agradecer pelo que temos, pelo que recebemos de Deus, pelas coisas que conquistamos. E as demais coisas vão sendo acrescentadas. A nossa boca fala o que o coração está cheio, o que você tem enchido o seu coração, o que você tem enchido a sua mente. Está fazendo sentido? Por isso que a primeira comunicação deve ser espiritual, para nos transformar diariamente, nos enchendo de tudo que é do alto. Nossa boca transborda do que o nosso coração está cheio. E alimentamos a nossa mente daquilo que enxergamos, que ouvimos. Então, o que você tem ouvido, do que você tem nutrido a sua mente? Os seus olhos, o que os seus olhos têm visto, o que os seus ouvidos têm ouvido, quais as músicas, os podcasts, aonde você está colocando o seu tempo, como você tem investido o seu tempo. E sabe quem deve ter a chave do seu coração? Isso é para ouvir. Para treinar a nossa mente, como é que eu faço, Renata? Seleciona o que você anda assistindo e ouvindo. O jornal, noticiário, novela. Parei de assistir televisão aberta, eu não sei nem quanto, de tanto tempo que faz. Jornal, então, noticiário, é uma bolha mesmo que eu fiz para que algumas coisas não cheguem até mim. Para que os meus ouvidos não ouçam, os meus olhos não vejam. E como o apóstolo Paulo fala, que o mais importante é a nossa comunicação com o alto. Encher do que é do alto. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 3:8 que a sua maravilhosa graça preenche todo o nosso ser. O seu conhecimento é de um poder imenso, cura o corpo e o espírito garante a felicidade eterna. Que todo o meu conhecimento é como esterco perante o que ele nos proporciona. E eu aqui preocupada com outras coisas para melhorar a comunicação. Ter uma linha editorial, de stories, um feed. Preciso comunicar bem, preciso falar, preciso planejar se dá certo, preciso planejar isso, preciso planejar aquilo, mas a minha comunicação com o alto não existia. E aí eu ficava brava porque não dava certo. Até que Deus falou comigo: a sua vida não é um rolo de feed. Está desperdiçando os dons que eu te dei. De comunicar, de ensinar, de cuidar. E aí eu recebi a passagem de Mateus 28:16. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Foi a última ordem de Jesus. Então, quando a minha comunicação não era boa com o meu pai, a minha comunicação também não era boa comigo. E automaticamente, essa comunicação não era boa com ninguém. Nós levamos 9 meses para nascer. E esses 9 meses, a nossa única comunicação era com o pai. E ele estava ali nos tecendo nos mínimos detalhes, desenhando cada pedacinho. E a nossa única comunicação era com o Criador. Você até ouve a voz da mãe e do pai, mas a nossa principal comunicação é com o nosso Criador. Tecendo o nosso cabelo, a nossa digital, cada pedacinho. Hoje eu tenho um convite para você, retomar essa comunicação. Porque com ela podemos remir o tempo. Eu sou prova viva disso. A minha vida mudou de tal forma que ano passado eu vivi 10 anos em um. Eu sou prova viva.
consegue fazer remissão do nosso tempo. Não é pular etapas, mas acelerar o tempo. E tudo mudou na minha vida, quando eu entendi que precisava transbordar o que ele havia feito em mim. O que ele vinha fazendo, o que ele fez na minha vida e o que ele vem fazendo diariamente. A melhor forma de comunicar com o alto é a Bíblia. A segunda é com a oração. A terceira é com o jejum. E a quarta com louvores, adorando, mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja chorando. Continue louvando. Com pessoas. Não tem riqueza maior que a presença de Deus, que a intimidade com Ele. Espero que este vídeo inspire vocês a enfrentarem seus medos e que a nossa primícia seja a comunicação espiritual, que as outras vão sendo alinhadas. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar suas experiências. Até a próxima!